Amigos do Automais, por muitos anos a alternativa ao Toyota Corolla era o Honda Civic. Só que o Honda Civic ficou caro demais e o Nissan Sentra era aquele carro que comia pelas beiradas, quase como um mineirinho, indo ali pelos cantos e tentando achar seu lugar ao sol. Só que agora totalmente renovado e muito mais bonito do que antes, o Sentra quer ser o novo Civic aqui no Brasil. Mas será que ele consegue? Bora conferir hoje. Lembra daquela música? Não tem cara de tiozão. Era aplicado ao Sentra pra caramba, porque o carro careta que ele era. E olha agora como ficou muito mais bonito. Você vê claramente algumas influências do Versa e do Kicks no visual dele, como por exemplo a grade frontal em V, que a Nissan chama de V-Motion, todos esses detalhes do farol interligado aqui com um desenho bem agressivo e as linhas fortes aqui do para-choque. Em termos visuais, a Nissan está acertando muito nos carros. E o Sentra nunca esteve tão bonito quanto agora e nunca esteve completamente oposto ao conceito de carro de tiozão, como o Sentra sempre foi e agora não é mais. Essa versão aqui é a topo de linha exclusiva com pacote premium por R$ 173 mil e ela traz o teto com pintura bicolor e o interior com uma cor diferenciada que é bem interessante. Nessa versão você já traz farol de LED aqui, full LED com um desenho bem bonito, as rodas de liga leve grandes, também com um visual bem bonito que lembra bastante as rodas do Kicks Advance, e aqui você vem pela lateral com um perfil mais acupesado, mais esportivo, e que esse teto com pintura contrastante combinou muito. Inclusive nessa categoria dos sedãs médios, o Sentra é o único que traz pintura contrastante, que é coisa de SUV. Aqui no porta-malas são 466 litros, um porta-malas grande o suficiente para caber um monte de coisa, e tem até aqui um puxadorzinho de emergência caso você fique preso no porta-malas, que foi algo que aconteceu comigo durante essa gravação, porque o pessoal da produção me prendeu aqui dentro do porta-malas. Mas vamos falar da parte visual do Sentra, sem ficar dentro do porta-malas, é claro, porque o estilo dele é bem bonito. E se você olhar a traseira e se confundir com o Versa, eu não vou te julgar, porque a traseira do Sentra e do Versa é muito parecida. Principalmente aqui essa parte do para-choque, que tem esse falso extrator de ar, que é muito semelhante entre os dois, e o desenho da lanterna. É um aspecto muito semelhante ao Jetta, que parece com o Virtus, e o Sentra ficou parecido com o Versa. Mas como os dois são bem bonitos, tá perdoado. Mas a grande questão desse carro é o preço. O preço ficou bem interessante. O preço dele é menor do que a Toyota cobra pelo Corolla topo de linha, com lista de equipamentos muito semelhante. Mas o grande charme desse carro tá lá dentro. Bora pro interior. Aqui no interior do Sentra eu preciso falar duas coisas, uma que eu gostei muito e outra que me irritou profundamente. Primeiro é que eu gostei, que nessa versão aqui exclusiva com pacote premium, você tem o interior com esse couro, que é um tipo de caramelo que está tanto no painel quanto aqui na lateral do console e nos bancos. Isso traz uma atmosfera muito mais chique, muito mais elegante para o Sentra. E geralmente nessa categoria, a maioria dos rivais, o Civic e o Corolla, por exemplo, apostam em revestimento bege. E o bege, a gente sabe que depois de um tempo você usa calça jeans, vai ficar tudo marcado banco, criança espirrou ali, voou, coisas do nariz, já vai sujar o carro inteiro. Então assim, um couro com uma cor um pouco mais escurecida ajuda a preservar mais e dá uma aura mais elegante e chique, principalmente porque essa cor é vista em carros premium. Agora, o que me irritou extremamente no Sentra é isso aqui, o freio de estacionamento à la Corolla Cross. Não dá para você pagar R$ 173 mil num carro que tem freio de estacionamento no pé. Isso aqui não é a Ford F1000. Isso aqui é um sedã médio, tecnológico, cheio de coisa. Custava nisso ter o freio de estacionamento elétrico aqui, nesse buraquinho aqui, que eu sei que vocês colocam esse freio de estacionamento elétrico em outros Sentras vendidos ao redor do mundo, como o Sylphy lá na China. Enfim, falando em Sylphy, o visual do Sentra chega pro Brasil já desatualizado, porque lá na China já foi reestilizado, inclusive o logotipo tá velho já. Mas isso a gente consegue desconsiderar um pouco, porque o Sentra ainda é novidade para o Brasil. Bom, vamos retornar aqui e falar de outras partes boas. Central Multimídia tem Android Auto e Apple CarPlay, porém com fio, e a mesma do Kicks e do Versa. Ela não é tão boa assim, mas marca japonesa não sabe fazer Central Multimídia. A do Corolla é ruim, a da Honda é ruim e a da Nissan é a menos pior de todas. Não é tão boa assim, mas dá para se virar.
Ar-condicionado digital, ele tem 2 zonas, fácil de mexer. Você tem esquentador de traseiro aqui para você nos dias mais frios, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Um console central mais alto que torna a cabine do Sentra um pouco mais envolvente. E o volante, apesar de ser o mesmo do Kicks, ele tem um couro com um revestimento de mais qualidade, porque o do Kicks e do Versa é um couro bem ruim. Esse aqui é um couro de maior qualidade, então você sente o tanto que você está pagando a mais por esse carro. Tem também as aletas para troca de marcha, apesar de ser uma transmissão CVT, e o painel de instrumentos, ele é o mesmo da Frontier, ou seja, não é que nem o do Versa e do Kicks, que ele é meio digital, ele é analógico, porém com uma tela grandona no meio que traz bastante informação, facilitando bastante a vida. Mas eu acho o do Kicks e do Versa um pouco mais elegante, talvez combinaria um pouco melhor com o Sentra. Não tá ruim, mas começa a mostrar certos pontos da idade do carro, que mesmo sendo um carro muito atual, já tem esses pequenos pênaltis. E esse freio aqui me deixou completamente maluco. Não dá. Esse freio não dá. Bora lá para o espaço traseiro. O espaço traseiro do Sentra é um grande atributo dele. Eu tenho 1,87 m, o banco da frente está na minha posição, lembrando que o banco da frente tem regulagem elétrica. E tá sobrando aqui mais ou menos 2 dedos, mas eu tô bem folgado aqui. Inclusive, o encosto, ele tem uma inclinação um pouquinho melhor, que deixa você ficar mais confortável. Porque a cabeça tá quase no limite aqui de raspar. Tá, ok, tá raspando. Mas de novo, eu sou uma pessoa alta e aqui não é o lugar costumeiro de pessoas tão altas sentarem aqui. Mas se você está preocupado com o espaço, pode ficar tranquilo e vai te servir muito bem. E a Nissan foi inteligente de ter deixado as costas do banco aqui com uma cor escurecida, para evitar também a sujeiraiada. Aqui você tem o descansa-braço central com porta-copos, então você tem bastante espaço para apoiar o braço aqui e colocar suas bebidas, mas uma coisa que não deu para entender, é um carro tão caro, tem encosto de cabeça fixo em todos os assentos aqui. Isso é coisa de Chevrolet Onix Plus, não de Nissan Sentra. Aliás, Versa tem isso também, mas poxa, é um sedã médio, merecia um pouco mais de cuidado nesse ponto especificamente. Tem a entrada USB para quem senta aqui atrás, mas uma só, e não tem saída de ar para quem senta aqui. Então, o tanto que o Sentra te trata bem no banco da frente, ele comete alguns pequenos pênaltis aqui no banco de trás, mostrando que a Nissan fez reduções de custo para cá, até no acabamento, ó, aqui em cima é plástico, lá na frente é tudo macio. Há um plástico de qualidade? Você tem ainda essa parte aqui macia para compensar? Sim, mas já vê algumas pequenas economias de quem tá lá para cá, coisa que alguns concorrentes não fazem. Mas mesmo assim, ainda é uma cabine sofisticada, o que você está esperando para essa categoria, o Sentra está cumprindo. Agora vamos ver se sentando de novo lá no banco da frente e dirigindo esse sedã médio, se ele honra tudo isso que a categoria espera e se o Sentra perdeu também o jeito de tiozão para andar. Porque antes ele tinha cara de tiozão e andava igual carro de tiozão. Bom, hora de andar no Sentra, eu já tô ficando maluco com esse freio de estacionamento de Corolla Cross. Não dá, não dá, esse freio não dá. Mas vamos falar da principal mudança. Antes ele tinha motor 2.0 4 cilindros aspirado de 141 cavalos com injeção indireta, mas era flex. Esse motor passou a ter injeção direta, subiu para 150 cavalos, o torque manteve em 20 kgfm, só que agora ele não é mais flex, é um motor só a gasolina. Porém, a Nissan tem uma coisa que eles sabem fazer muito bem nos carros, que é dar a sensação de que eles são carros leves e que os números de potência e torque, mesmo sendo inferiores aos dos rivais, que é bem inferior ao do Corolla, por exemplo, acaba compensando na dirigibilidade. O Sentra é um carro que anda leve, parece leve, tem disposição o tempo todo. Essa transmissão automática CVT da Nissan é muito bem feita. Eu confesso a vocês que eu detesto o câmbio CVT. Mas tem um CVT ou outro ali que às vezes me agrada. O CVT da Fiat, por exemplo, eu gosto bastante. O CVT da Renault nos motores 1.3 turbo é muito bom. E esse CVT aqui do Sentra, ó, pisou, ele foi. E ele finge que troca de marcha. Isso é muito bom, porque não tem efeito enceradeira. Vou fazer de novo, vou dar uma arrancadinha aqui. Saindo aqui para dar uma retomada, ó, pisei, foi. O Sentra foi, subiu a rotação e trocou de marcha. Essa que é a questão mais legal, porque o CVT dele simula de fato uma troca de marcha. E quando você está numa aceleração forte, o motor ele sobe, de gira e volta. Se você está num carro CVT normal, que não tem essa simulação de marcha, acaba criando aquele efeito de enceradeira, que o carro fica e não anda de fato.
quando você tem essa simulação de troca de marcha desse jeito, teoricamente você está desperdiçando energia, fazendo uma coisa que é à toa, mas para o ser humano, para a nossa sensação de estar acostumado com trocas de marcha, fazer essa simulação faz com que o carro pareça mais ágil, pareça que ele está andando de fato, e isso cria uma sensação muito boa para dirigir. Então, nesse ponto a Nissan acertou muito bem. O CVT do Sentra é muito bom. O CVT que o Civic usava não era legal. Então, nesse aspecto, o Sentra já acabou tendo uma grande vantagem perante ao seu rival, que nos deixou como modelo produzido nacionalmente. Só que a grande questão é, o Corolla sempre foi o confortável do grupo. O Civic sempre foi o esportivo. E o Sentra, com esse visual esportivo, ele deveria se inserir na tocada do Civic e ser esportivo também? Não necessariamente. Aí que entra uma grande questão. O público de sedãs médios também gosta de conforto. Não quer aquele carro que seja para andar duro igual uma pedra. Para isso, se quer um carro mais esportivo, tem o Jetta GLI. O Sentra segue na mesma tocada do Corolla. E por que isso é bom? Porque o Corolla é mais vendido da categoria. Ponto. Então isso quer dizer que os clientes querem isso. O Sentra é um carro muito confortável. Isso me surpreendeu bastante. Você tem o motor que não passa nada de ruído, de vibração, de nada. Tanto que quando você está parado no sinal, o Sentra parece estar desligado. Não parece que ele tá com o motor funcionando. Parece que tem um start-stop que desligou o motor, mas não desligou porque ele não tem start-stop. E eu achei isso muito interessante, porque eu olhei e falei, oxe, mas como assim? Esse carro tá desligado? Não estava desligado. Era só a suavidade extrema desse motor 2.0 aspirado que o Sentra tem. Você alia isso a uma suspensão também voltada para o conforto, é um carro que você passa por imperfeições e buracos, ele absorve bem. Tem, lógico, os seus deslocamentos, seus solavancos, mas nada desconfortável. É um carro de fato muito confortável, muito comportado, muito na mão. A direção me surpreendeu bastante também, porque ela tem uma calibragem mais voltada para uma neutralidade. Então não é uma direção pesada, não é uma direção mole, mas ela tende um pouco pro pesadinho. Tem um feeling um pouco Volkswagen aqui, porque assim, é uma direção que você tem uma resposta rápida, é uma direção que tem peso, ela tem de fato um peso, mas não é aquela direção pesadona, mas é uma direção mais firminha. E isso, para segurança ao dirigir, acaba fazendo o Sentra ganhar uns pontos, porque isso te dá mais confiança para dirigir, isso te dá mais uma percepção maior de refinamento, e isso é uma grande questão que está pegando nesse carro, a sensação de refinamento. Ele anda sólido, ele anda silencioso, ele anda firme. É um carro que você sente o dinheiro gasto no desenvolvimento dele não foi só para fazer um acabamento bem feito, não foi só para tirar o visual de tiozão dele, foi para deixar o Sentra um carro gostoso de dirigir. Porque o outro Sentra era tão sem graça quanto o visual dele. Agora não, agora você tem um carro que é mais firminho, é mais direto, é mais europeu. Não esperava isso de um carro japonês, que ele tivesse esse feeling europeu. Acaba se tornando um carro muito parecido com o que o Jetta era. O Jetta, pelo menos nas versões 1.4. Lógico, excetuando o fato dele ser CVT e ter motor aspirado, coisa que os modelos europeus já não têm. Eles preferem câmbio automático ou dupla embreagem e motor turbo. Mas aí você tem a confiabilidade do motor aspirado como uma grande vantagem, que é para muita gente. Olha, o Sentra me surpreendeu, porque eu não estava esperando que esse carro fosse gostoso de dirigir desse jeito. E ele é muito, muito gostoso. E em questão de tecnologia, esse Sentra também está muito bem recheado. Ele tem chave presencial, tem piloto automático adaptativo, sistema de manutenção em faixa, frenagem autônoma de emergência, tem retrovisor fotocrômico, então tem coisa pra caramba. Tem alerta de ponto cego também e alerta de tráfego cruzado, que é aquele que quando você tá saindo de uma vaga dando ré, por exemplo, e ele detecta que tem um carro passando na direção cruzada à sua, ele breca com tudo, evitando que você faça uma caca. Tem o banco elétrico para o motorista, tem tudo que você está precisando. Lógico, faltam essas pequenas atualizações, como por exemplo uma central multimídia de fato boa, mas considerando que nenhuma marca japonesa sabe fazer central multimídia decente, a da Nissan é a menos pior, então tá ok, e um painel de instrumentos
digital de fato, ou pelo menos igual ao do Kicks e o do Versa, que é mais completo do que esse daqui da Frontier, faria falta. E o freio de estacionamento eletrônico. Isso é uma coisa imperdoável nesse carro. Já era imperdoável no Corolla Cross e é imperdoável no Sentra. É uma coisa que não dá para passar pano. Lógico, não vai ser algo que vai ser um fator determinante para uma não compra do Sentra. Não, porque o carro realmente ficou muito bom. Me surpreendi. É sério, eu tô de fato surpreso. Porque a minha expectativa com o Sentra era aqui. Porque sempre foi um carro bom, competente, mas sem graça. Sem graça demais. Agora ele elevou o patamar para cá. Porque ficou muito bonito. Ficou verdadeiramente gostoso de dirigir, não só e ganhou toda a tecnologia que precisava. Além de sofisticação, porque esse interior aqui ficou na belíssima cor. Olha a Nissan. Agora, resumidamente, dirigindo, você sente que ele ficou realmente o meio termo entre o Corolla e o Civic. Ele é mais confortável, ele é mais puxado pro lado do Corolla, então ele é realmente confortável, é realmente gostoso de dirigir, só que o Civic sempre foi um carro muito sólido, e agora o Sentra é assim também, sólido, um carro refinado de construção, um carro refinado de dirigibilidade. Então, em suma, dá para dizer que o Corolla sempre teve o Civic como seu grande rival. Sempre foi o carro que estava ali em segundo lugar, mas minimamente acabava roubando suas vendas e o incomodando. Agora quem vai fazer esse papel é o Sentra. O Sentra vai incomodar o Corolla. E olha, de verdade, Civic, pode ficar tranquilo, porque o bastão que você está passando não passou para o Civic ATV, passou para o Sentra. E Sentra, você vai representar muito bem esse papel de ser a alternativa mais consciente e realmente legal para quem quer fugir da caretice do Corolla. Não dá para negar que o Toyota Corolla vai seguir como o sedã médio mais vendido do Brasil, afinal o brasileiro já incutiu na cabeça que sedã médio é Corolla. Só que agora a grande questão é que o Sentra vai ser a grande alternativa para as pessoas que acham o Corolla careta demais. O visual do Sentra é muito mais interessante do que o do Corolla, parece um carro mais sofisticado, internamente ele de fato é um carro mais sofisticado, além de ter o mesmo nível de tecnologia do rival e também aquela confiabilidade que você já espera de uma marca japonesa. Como o Civic foi para outra vertente, virou híbrido e ficou caro demais, o lugar de segundo sedã médio mais vendido do Brasil já tem um modelo em potencial, que é o novo Sentra. E vamos ser sinceros, ele merece esse título. Batalhou por muito tempo, tinha a cara de tiozão, mas agora posso dizer que acelerou meu coração. Lembrou da musiquinha agora, né? Foi um clichêzinho ótimo. Curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo e tem a avaliação completa do Sentra lá. Até a próxima!